antes que o som do dilúvio ecoasse pela terra, antes que as águas subissem e cobrissem montes e vales, antes que a humanidade percebesse que havia ultrapassado todos os limites da maldade, Deus fez algo que marcaria para sempre a história da humanidade. Ele revelou a Noé o que estava para acontecer, e junto dessa revelação, deu instruções detalhadas sobre a construção de algo jamais visto. Uma arca colossal. Logo no início das orientações divinas, Deus não deixou espaço para dúvidas. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Em medidas atuais, isso significa aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13,7 metros de altura. Uma estrutura monumental para alguém que nunca havia construído algo nem remotamente parecido. Era algo tão grande que só podia ter sido concebido pela mente de Deus. Essa imensa construção ocuparia a vida de Noé por décadas. Seria a embarcação que salvaria sua família, preservaria a criação e se tornaria o símbolo da misericórdia divina diante do juízo inevitável. E tudo isso começa aqui, com Deus dizendo: constrói para ti uma arca. A ordem divina foi clara, direta e única. Deus não chamou engenheiros, construtores, especialistas ou carpinteiros. A chamada foi feita a um homem simples, porém justo. Noé, o único encontrado íntegro entre todas as gerações daquele tempo. Em um mundo afogado em violência, perversidade e corrupção, ele caminhava com Deus. E por isso Deus decidiu revelar-lhe o que jamais havia mostrado a qualquer outro ser humano. O juízo estava decretado. A terra estava destruída espiritualmente. A Bíblia diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho. A violência era o clima predominante. A maldade humana havia chegado ao limite. Era como se o Criador falasse: chega. Então, ele anunciou sua sentença. Um dilúvio cobriria toda a terra para limpar o mundo da impureza que havia dominado cada coração humano. Mas em meio à condenação, surgiu a graça. Deus decidiu preservar um homem que não havia se vendido ao pecado. E não era apenas proteção individual. Através de Noé, Deus recomeçaria a história humana. Ele seria o instrumento para salvar tanto sua família quanto representantes de toda forma de vida terrestre. Quando Deus revelou o projeto da arca, ele deu medidas que nenhum ser humano daquela época podia compreender completamente. Imagine ouvir que deveria construir uma embarcação com mais de um campo de futebol de comprimento, a largura de uma rua de 4 pistas e a altura de um prédio de 4 andares. Como ele faria isso sozinho? De onde viria a madeira? Como ele conseguiria alimentar e cuidar de todos aqueles animais? As perguntas eram infinitas, mas a ordem era uma só: construir. A fé de Noé não estava na sua capacidade de entender, mas na sua obediência a quem o chamou. Enquanto o mundo ria, zombava e continuava em seus caminhos perversos, Noé trabalhava. Cada tábua pregada, cada junção calafetada era um ato de fé e um sermão silencioso para uma geração que se recusava a ouvir. Ele era chamado de pregador da justiça. Não apenas com palavras, mas com sua vida e seu trabalho incansável. Ele construía um refúgio para o futuro, acreditando na promessa de Deus mesmo quando o céu estava azul e não havia sinal de chuva. A arca não era apenas um barco. Era um testemunho visível da paciência de Deus e do juízo que se aproximava. A construção da arca era, em si, um ato de adoração, uma demonstração de confiança total na palavra de um Deus que nunca falha. Era a resposta de um coração fiel a um chamado impossível. Agora, pare e pense por um momento. Qual é a arca que Deus está te chamando para construir hoje? Talvez não seja uma estrutura de madeira, mas um projeto, um ministério, uma mudança de vida. Um ato de obediência que parece grande demais para você. Talvez seja perdoar alguém, começar um negócio honesto em um mercado corrupto, ou criar seus filhos nos caminhos do Senhor em um mundo que se afasta cada vez mais dele. Assim como Noé, você pode se sentir pequeno diante da tarefa. Pode ouvir as vozes da dúvida e do ridículo ao seu redor. Mas a mesma voz que chamou Noé é a que te chama hoje. A mesma graça que o sustentou é a que está disponível para você. A história de Noé nos ensina que a obediência a Deus, mesmo quando não entendemos tudo, é o caminho da salvação e da bênção. A arca era a resposta de Deus para um mundo perdido. E a obediência de Noé foi a chave que abriu a porta daquela salvação para sua família. O chamado de Deus pode parecer loucura para o mundo, mas é a mais pura sabedoria para aqueles que confiam nele, então não desista. Continue construindo, continue obedecendo. A sua arca, o seu ato de fé, pode ser o meio pelo qual Deus trará salvação e um novo começo. Não apenas para você, mas para muitos ao seu redor. Confie no arquiteto do universo, pois ele sabe exatamente o que está fazendo.
Imagine receber de Deus uma tarefa impossível, construir algo gigantesco, com mais de 130 metros de comprimento, uma estrutura que a humanidade jamais tinha visto. Não havia barcos, navios ou qualquer referência daquele tamanho. O que Deus pediu a Noé era tão absurdo que só podia ser realizado pela fé. E enquanto recebia cada instrução detalhada, Noé não argumentou. Ele não questionou a impossibilidade, não mencionou sua falta de conhecimento técnico, não reclamou de ser muito velho, nem se preocupou se alguém acreditaria nele. A Bíblia nos diz algo simples, mas extremamente poderoso. Assim fez Noé. Conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Essa é uma das declarações mais fortes das Escrituras. Noé não apenas ouviu, ele obedeceu. Não apenas acreditou, ele confiou. Não apenas temeu o juízo que viria, ele se preparou. Enquanto advertia sua geração sobre algo que nunca tinha acontecido antes, menos a chuva, ele permaneceu firme, mesmo sendo ridicularizado. Hoje muitos zombam dos avisos sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Cristo e a necessidade de arrependimento, exatamente como zombavam de Noé. Mas o tempo provaria quem estava realmente preparado. Enquanto o mundo ria de cada martelada e de cada peça de madeira encaixada, Noé sabia de algo que eles ignoravam. Quando a porta da arca fosse fechada pela mão do próprio Deus, não haveria mais volta. Quando Noé começou a construir, a humanidade já havia perdido o temor do Senhor. A violência transbordava e o pecado se espalhava como uma doença. O mundo tinha se esquecido do Criador, mas Deus não havia se esquecido do mundo. O juízo viria, mas antes do juízo Deus sempre envia o aviso. Antes da destruição, Ele sempre oferece misericórdia. E Noé se tornou esse aviso vivo. Cada golpe do martelo era um sermão. Cada tora de madeira levantada era uma mensagem de arrependimento. A arca em si era um símbolo do amor de Deus, mesmo em meio a um decreto de fim. A Bíblia descreve Noé como um pregoeiro da justiça. Ele não apenas construía, ele pregava, não apenas martelava madeira, ele tentava tocar corações, não apenas obedecia, ele anunciava. Por anos, Noé caminhou alertando sobre o dilúvio. Ele falava sobre arrependimento, sobre abandonar a violência e voltar-se para Deus enquanto ainda havia tempo. Mas a geração de Noé fez exatamente como a nossa faz hoje. Zombou e continuou vivendo como se nada estivesse para acontecer. É impressionante que Jesus, ao falar sobre a sua segunda vinda, comparou aqueles dias com os dias de Noé. Ele disse que, assim como foi naquela época, seria também na vinda do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se completamente distraídas, até o dia em que Noé entrou na arca. Elas não perceberam o perigo, até que o dilúvio veio e levou a todos. A geração de Noé estava distraída, superficial e despreparada. Exatamente como a nossa. Noé apontava para o céu e dizia que a chuva viria, mas as pessoas olhavam para o sol e riam, dizendo: chuva? Isso nunca aconteceu. E esse era o ponto. Deus estava prestes a fazer algo que nunca havia acontecido antes. E hoje, a mensagem é a mesma. Muitos olham para os sinais e os avisos sobre a volta de Cristo e pensam: isso nunca vai acontecer. Mas a pergunta que fica é: quando a porta da graça se fechar, de que lado você estará? Estará do lado dos que riram, ou do lado dos que, como Noé, ouviram, confiaram e se prepararam? A arca foi construída pela fé, não pela lógica. A salvação também é recebida pela fé, não por merecimento. Pense nisso. A fé de Noé não era apenas acreditar, era obedecer por décadas inteiras sem ver uma gota de chuva. Era continuar firme quando tudo parecia absurdo. Era confiar quando todos ao seu redor riam. Era construir mesmo sem entender completamente. Era seguir as instruções divinas como alguém que sabe que a voz de Deus nunca falha. Muitos querem a bênção, mas poucos querem a obediência. Muitos querem o livramento, mas poucos querem o sacrifício. Noé entendeu algo que todos nós precisamos entender hoje. Quem confia em Deus não precisa entender o processo para obedecer à ordem. A obediência é a prova da fé verdadeira. E então, dia após dia, semana após semana, ano após ano, a arca começou a tomar forma diante dos olhos incrédulos de uma humanidade cega espiritualmente. Muitos se perguntam como Noé conseguiu construir uma estrutura tão gigantesca sem máquinas, sem serras elétricas, sem gruas, sem metal moderno, sem engenheiros navais. A resposta é simples e profunda. Quem deu o projeto foi Deus. E onde Deus dá o projeto, Deus dá a capacidade. Deus não chamou Noé porque ele sabia construir barcos. Deus chamou Noé porque ele sabia obedecer. A madeira usada era madeira de gofer, uma madeira resistente, leve e durável. A arca tinha 3 andares, dezenas de compartimentos internos, um teto reforçado, uma janela superior ao redor de toda a estrutura para ventilação, e foi vedada com betume por dentro e por fora. Esse betume, um tipo de resina impermeável, era essencial para que a arca resistisse a meses de chuva, ondas
e pressão das águas. Era um projeto perfeito, vindo direto do Criador. E Noé seguiu tudo exatamente como Deus ordenou. Depois de anos e anos de construção, um dia o inesperado aconteceu. Em vez do céu limpo e claro que todos estavam acostumados, algo mudou na atmosfera. O clima parecia diferente. O vento começou a soprar de maneira incomum. E então Deus falou novamente com Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Esse momento é um dos mais impressionantes da Bíblia. Depois de décadas pregando, depois de anos sendo ridicularizado, depois de tanto esforço, Deus disse: agora é hora de entrar. Assim como virá um dia em que Deus dirá à humanidade: agora é a hora. Agora o Filho do Homem vem. Agora a porta se fecha. Noé entrou na arca com sua esposa Sus-Tras-Filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles eram 8 pessoas. Apenas 8 entre toda a humanidade. A porta ainda estava aberta, mas ninguém mais quis entrar. Esse detalhe é profundo. A porta estava aberta para quem quisesse se arrepender, mas todos preferiram continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Hoje, a porta da graça também está aberta. Hoje ainda há tempo para mudança, perdão, arrependimento e salvação. Mas um dia, essa porta será fechada não por mãos humanas, mas pela mão de Deus. E quando Deus fecha, ninguém abre. Outro momento extraordinário foi quando os animais começaram a se aproximar da arca. Pense nisto. Não foi Noé quem os buscou. Ele não precisou armar armadilhas ou capturá-los. A Bíblia nos conta em Gênesis que eles vieram até Noé. Os animais, de alguma forma, obedeceram ao Criador. A criação reconhecia a voz de Deus e a natureza sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Imagine a cena. De todas as regiões, guiados pela vontade divina, eles vieram, os animais puros em 7 casais, os impuros em casais, aves, répteis, mamíferos, de todos os cantos da terra marchando em direção à salvação. O mundo espiritual se movia, a criação se movia, a arca estava pronta. O juízo estava próximo, mas a porta da oportunidade continuava aberta. Até que finalmente o último animal entrou, a última ave pousou, a última espécie se acomodou. Então Deus fechou a porta. Quando Deus fechou aquela porta, algo mudou no mundo espiritual para sempre. Lá fora, a humanidade continuava sua rotina. As pessoas conversavam, riam, zombavam, faziam planos para o futuro. Mas para elas a graça havia se encerrado. O tempo da misericórdia tinha terminado. Aquela porta não era apenas um pedaço de madeira. Era o limite da oportunidade. Era o marco que separava os que deram ouvidos à voz de Deus e os que escolheram ignorá-la até o fim. Lá fora, a vida seguia como se nada fosse acontecer. As crianças brincavam, os homens trabalhavam, as mulheres faziam suas tarefas. E muitos com certeza olhavam para aquele enorme navio de madeira com desprezo. Mal sabiam que estavam a minutos de um evento que mudaria para sempre a história do planeta. Foi então que pela primeira vez desde a criação, a chuva caiu dos céus. O primeiro pingo deve ter causado um silêncio curioso. O segundo, espanto. O terceiro, uma leve preocupação. Mas em poucos minutos a garoa se transformou em uma tempestade violenta. Em poucas horas a tempestade se tornou um caos absoluto. E em poucos dias, o caos se tornou juízo. As fontes do grande abismo jorraram água do chão com uma força inimaginável enquanto os céus se abriam com violência. O que jamais havia acontecido, aconteceu. A terra, que antes zombava, agora clamava por socorro. A humanidade, que antes desprezava a pregação de Noé, agora corria em desespero, buscando qualquer lugar alto. Mas a porta estava fechada. Quantas pessoas não correram até a arca, batendo, gritando, pedindo para entrar? Quantas vozes imploraram pela salvação que antes rejeitaram com tanta certeza? Quantas lágrimas escorreram? Mais tarde demais. E é aqui que a história de Noé se conecta diretamente a nós. Jesus disse claramente em Mateus: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão vivendo suas vidas normalmente, comendo, bebendo, casando-se, completamente alheias ao que está por vir, até que seja tarde demais. Haverá gritos, súplicas e arrependimentos. Mas um dia, a porta da graça, que hoje está aberta para todos, se fechará. A mensagem de Noé não é apenas uma história antiga. É um aviso, um chamado urgente para hoje. A arca da salvação hoje é Jesus Cristo. A porta está aberta e Ele te convida a entrar. Não espere a chuva começar. Não espere até ser tarde demais. A decisão é sua. E o tempo é agora. Em apenas 40 dias e 40 noites, uma chuva incessante cobriu toda a terra. As montanhas mais altas desapareceram sob as águas. Florestas inteiras foram arrancadas pela raiz. Cidades movimentadas sumiram sem deixar vestígios. Cada fôlego de vida fora da arca pereceu. Mas lá dentro reinava a paz. Do lado de fora, os trovões rugiam com uma fúria assustadora.
mas dentro da arca havia proteção. As ondas se levantavam como gigantes, mas dentro da arca havia descanso. O mundo enfrentava o juízo de Deus, mas dentro da arca havia salvação. Aquela imensa estrutura de madeira não tinha leme, não tinha velas, não tinha motor. Ela não precisava controlar o seu próprio caminho, porque quem conduz a vida de quem obedece é o próprio Deus. As águas permaneceram sobre a terra por muito tempo. Mas Deus não se esqueceu de Noé e de todos que estavam com ele. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Então Deus lembrou-se de Noé. Isso não significa que Deus em algum momento havia se esquecido de forma alguma. Significa que a promessa dita a Noé entrou em ação. Significa que o tempo do juízo havia chegado ao fim e o tempo da restauração havia finalmente começado. Então os ventos começaram a soprar sob a ordem divina. As águas começaram a baixar lentamente. Os picos dos montes voltaram a aparecer. E a arca, que flutuou por tanto tempo à deriva, finalmente repousa segura sobre o monte Ararat. Depois de meses e meses esperando, Noé abre a janela da arca e envia um corvo. Depois ele envia uma pomba que volta sem encontrar lugar para pousar. Ele espera mais 7 dias e a envia novamente. E quando ela retorna, traz em seu bico uma folha de oliveira recém-colhida. Naquele momento, Noé soube, a vida havia recomeçado na terra. A oliveira é um símbolo poderoso de paz, reconciliação e renovo. Era como se Deus estivesse enviando uma mensagem clara. O juízo terminou. A minha graça recomeça. Noé então sai da arca com sua família, pisa em terra firme e faz a primeira coisa que todo adorador fiel deve fazer ao testemunhar um milagre. Ele levanta um altar e adora ao Senhor. E ali Deus estabelece um pacto eterno não só com Noé, mas com toda a humanidade, marcando o céu com o arco-íris, um sinal visível de sua promessa e de sua infinita misericórdia. Mas a história da arca não é apenas um relato antigo, ela é uma poderosa profecia. É um espelho do que a Bíblia nos alerta sobre o fim dos tempos. É um alerta, mas também é um convite. Assim como nos dias de Noé, o mundo de hoje reflete muitas das mesmas características. Vemos violência sem limites, corrupção generalizada, uma crescente rejeição à verdade, zombaria das coisas espirituais, orgulho humano que se eleva contra Deus, apostasias e imoralidade sem freios. Mas a porta da graça está aberta agora, assim como a porta da arca esteve um dia. E é importante lembrar, ela não ficará aberta para sempre. Jesus Cristo é a arca dos nossos dias. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Ele é o único abrigo seguro no meio do juízo que virá sobre o mundo. Ele é a salvação para nossa alma. Quem está em Cristo está seguro. Quem rejeita a Cristo está diante de um futuro eternamente perigoso. Assim como a chuva começou de forma repentina para um mundo que não acreditava, assim será a volta de Cristo. Não haverá tempo para uma preparação de última hora, para um arrependimento apressado. A oportunidade é agora. Se existe uma grande lição que Deus nos ensina com essa poderosa história, é que Ele sempre avisa antes de julgar. Ele sempre alerta antes de agir. E Ele sempre abre uma porta de salvação antes de fechá-la. A escolha de